Olá, seja muito bem-vindo. Hoje temos análise dos abates do primeiro semestre e uma conversa sobre legislação trabalhista no campo, em segundos. Bom dia. O contraponto da valorização da arroba foi sentido no primeiro semestre com a redução do volume de animais abatidos e na menor oferta de boi gordo no mercado. O balanço de janeiro até agora indica atenção. Vamos saber das perspectivas para o segundo semestre. O Cairo Rodrigues conversa com a Lígia Pimentel, executiva da Agrifato. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar um pouco mais agora sobre abate de bovinos, os números e aí as perspectivas ainda para esse ano com a Lígia Pimentel. Bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, Lígia. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la aqui novamente. E, Lígia, a gente está sempre falando aqui com os produtores, trazendo alguns números para que eles coloquem isso dentro das suas previsões, das suas estratégias aí. E a gente tem um comparativo com os números de abates de bovinos nesse primeiro semestre com comparação ao ano passado. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa comparação aí e quais são as perspectivas para esse segmento ainda nesse ano de 2021. Nós temos aí uma queda para o volume de abates, né, de aproximadamente 10%, a variar aí se a gente utiliza abates formais e informais nessa mesma conta, né? Então, fica claro que a gente tem uma disponibilidade menor de animais, já que o preço nesse período acabou ficando praticamente estável ou até subiu, né, dependendo do período de comparação. Então, nós tivemos um mercado sustentado diante de abates em queda, sinal de falta de oferta, resultado da fase de alta do ciclo pecuário. Lá atrás, a gente abateu bastante fêmeas, né? O preço do bezerro, consequentemente, subiu. Abatendo essas fêmeas, a gente reduz a capacidade produtiva e hoje o que a gente colhe é uma falta de oferta, uma oferta reduzida, menor disponibilidade de animais como resultado. Se a gente pegar esse ambiente e jogar lá para frente, como você citou, o resto do ano, né? Isso implica ainda em dificuldade de encontrar animais terminados daqui até o fim do ano, tá? O que vai pautar bastante o mercado também é a questão da demanda, né? Então, nós vamos ter que combinar oferta e demanda para chegar a um equilíbrio de preço. Mas, quando a gente fala de oferta e de abates, muito provavelmente a gente vai ter números reduzidos ainda, considerando hoje até o fim do ano. Essa baixa dos abates aí e também a menor oferta de animais pode impactar, pode ter algum efeito negativo aí no mercado? Com certeza, na verdade, sobre a produção de carne, né? Mas sobre os preços, não. Muito provavelmente a gente vai ter preços ainda sustentados. Nós projetamos pelo lado da oferta, como falei, oferta curta, oferta limitada, restrita, em decorrência aí da evolução do ciclo pecuário, muito provavelmente combinada com uma recuperação econômica após a crise do Covid, e nós vamos combinar também com exportações ainda sustentadas pelo apetite chinês e asiático como um todo. E Lígia, qual seria então a melhor estratégia para o produtor neste momento? O que a gente está vivendo agora é um momento mais delicado em relação às cotações, né? Fica difícil tomar decisão agora, porque está todo mundo projetando um mercado um pouco mais negativo. Teve o advento agora da chegada, né, do frio e da seca, faz as pastagens perderem qualidade, as pastagens perdem qualidade, todo mundo precisa vender ao mesmo tempo, isso deprime os preços. Então, nesse momento, fica difícil a gente pensar em comercialização antecipada. Mas olhando para as contas internas da fazenda, né, olhando para os custos de produção e para a margem da operação, sempre que aparecer um negócio interessante para a gente fazer antecipadamente, eu acho que é recomendável fazer, principalmente porque o risco da atividade aumentou muito, a volatilidade dos preços, ou seja, esse sobe e desce dos preços, aumentou muito de intensidade, qualquer repiquezinho, saídazinha de China do mercado acaba deprimindo os valores, e isso traz para a gente uma instabilidade, né, maior para fazer negócio. Então, se eu pudesse recomendar alguma coisa para o pecuarista agora, seria esperar para voltar a comercializar, mas sempre de olho no custo de produção, e se ele começar a ficar ameaçado, fechar negócio de maneira antecipada, para não perder o barco, para não perder o bonde. E essa oferta que está cada vez mais enxuta, ela pode também impactar no preço aí desses animais? Vai ser favorável, por exemplo, para aqueles produtores que querem começar a implantar a recria dentro aí da sua própria fazenda? Seria talvez uma boa estratégia também?
Agora o preço da reposição ele está historicamente ainda caro, né? Mas nesse período, pela falta de suporte das pastagens, ele cai também. Então agora é um momento interessante para se originar esses animais, trazer para dentro da fazenda e pensar na recria e na engorda. E de fato a nossa aptidão de recria e engorda fica no segundo semestre, com a utilização dos grãos por conta da falta de pastagem mesmo, a nossa tradição, vamos falar assim, né? Então faz todo sentido. A terminação mais intensiva, um confinamento, também continua sendo uma boa estratégia. A gente comentou esses dias aqui no programa sobre o segundo giro agora do confinamento, que continua favorável aí em alguns números, e isso vai se manter. Entra como uma estratégia interessante, principalmente do ponto de vista estratégico. Por exemplo, no ano passado, no final do ano passado, choveu bem abaixo da média, né, durante a safra. Agora nós estamos enfrentando uma geada, ou seja, qual vai ser a capacidade de suporte das pastagens durante essa entre-safra? Muitíssimo baixa, praticamente nula. Então, se você deixar o animal ali, primeiro ele vai perder peso, segundo ele vai pesar demais sobre essa pastagem. Para ela se recuperar depois, quando chegar a chuva, demora. Então, a gente tem uma aceleração da degradação dessa pastagem. Então, o confinamento ele deixa de ser uma atividade de matéria especulativa e ele entra como uma atividade de matéria gerencial, né, na propriedade. Ele é importante para não se exagerar na pressão de pastejo, para se ter uma recuperação mais rápida da pastagem, para evitar a degradação rápida dessa pastagem, porque ela é cara de fazer, a reforma da pastagem é uma das coisas mais caras que a gente tem para fazer na gestão da propriedade, então ele entra com essa importância. Como qualquer outro negócio, existe aí essa instabilidade, uma volatilidade do mercado, mas o produtor precisa se preparar com conhecimento, com gestão, como você disse, que tudo isso ele vai conseguir passar por cima e ter aí bons rendimentos, né? É muito importante ele prestar atenção nesses pontos. Lígia, obrigado mais uma vez pela sua participação, por essas dicas aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Eu que agradeço pelo convite, um grande abraço a todos. A legislação no campo evolui e se adequa a novos tempos. Acompanhar e implementar as mudanças relacionadas a questões trabalhistas é importante para garantir a segurança jurídica do negócio rural. O Cairo Rodrigues está com a Deolamara Bonfá, advogada especialista dessa matéria. Isso mesmo, Márcia. Vamos agora para Ji-Paraná, lá em Rondônia, conversar aqui com a Deolamara. Bem-vinda ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. A gente aqui agradece pela sua participação. E, Deolamara, o nosso tema aqui hoje da nossa conversa são aí essas mudanças trabalhistas que têm acontecido nas leis brasileiras e como que isso pode impactar o produtor rural que tem uma fazenda aí com vários colaboradores. Quais são as principais mudanças que a gente teve recentemente que o produtor ele precisa focar, ele precisa estar de olho ali para até mesmo ver se está tudo regular dentro da sua fazenda? A reforma trabalhista, ela foi implementada e ela trouxe grandes modificações, importantes modificações para o meio do agronegócio. Algumas dessas mudanças, elas foram muito benéficas para os produtores, para os empresários desse meio. Vamos citar aqui alguns dos exemplos e que são realmente mais relevantes, porque foram vários pontos que foram atingidos. Hoje, nós temos uma modificação na lei, onde diz que a jornada itinere, que significa aquele tempo que o empregado ficava no trajeto de ida e volta para o trabalho, esse tempo antes existia uma discussão se ele era considerado como tempo à disposição do empregador ou não. A reforma trabalhista ela implementou, através da própria lei, que isso não deve ser mais considerado como tempo à disposição do empregador. E isso traz uma segurança jurídica muito grande para o meio. Por quê? Porque antes existia uma dúvida. Isso ficava a critério das pessoas que iriam julgar essas demandas. Ao passo que, com a reforma, hoje nós temos a certeza de que a jornada à disposição, a jornada no período considerado jornada itinere, não é configurado como tempo à disposição do empregador. Nós temos aqui também outra situação bastante relevante, que foi a implementação dos acordos coletivos com força prevalente à lei. Hoje, o fazendeiro ele pode estabelecer com seu sindicato negociações coletivas através do que nós chamamos de acordos coletivos, e elas têm, inclusive, força maior do que o que determina a lei.
Esses acordos coletivos hoje, se eles forem estabelecidos dentro daqueles pontos que a reforma autoriza, ela consegue direcionar para as necessidades desse produtor ou empresário, consegue estabelecer melhores condições tanto para os empregados quanto para os empregadores, o que antes não era possível. Por quê? Porque tinha a lei que deveria ser cumprida, independente da peculiaridade de cada negócio. E Deolamara, também a gente teve aí uma questão voltada à legalização da terceirização. Como que isso contribuiu? Isso, Caio. A terceirização, ela é muito importante nesse meio, por quê? Porque muitas vezes contratos de safra são estabelecidos dessa forma e diversos outros trabalhos desenvolvidos nas propriedades rurais, nas empresas. Antes da reforma, esse trabalho temporário, ele somente poderia ter uma duração de 90 dias. Após a reforma, esse trabalho temporário passou a ser contratado, ou seja, pode haver uma contratação de até 180 dias, em alguns casos com extensão para até 270 dias, o que de certa forma favorece muito as partes, seja quem vai contratar, seja quem vai ser contratado. Por quê? Porque não fica limitado naquele período de somente 90 dias, há uma possibilidade de estender mais esse contrato de trabalho. E é muito importante o produtor ele ficar atento a todas essas objeções aí, principalmente nos termos trabalhistas, porque isso coloca o patrimônio dele, a atividade dele em segurança, né? Cumprir todas essas normas é fundamental, né? Muito importante ficar atento às modificações, porque seguindo a legislação, esse produtor, esse empresário, ele consegue dar uma segurança para o seu patrimônio, como você bem citou, Caio. Então, é realmente muito importante ficar atento e perceber essas modificações. E também é importante o produtor ter um assessoramento jurídico, né, Deolamara? Muitas vezes uma consulta a um profissional da área jurídica, ela vai evitar que existam conflitos, que existam tratativas incorretas ali na hora da contratação, vai auxiliar para que o negócio seja feito de uma forma onde não vai haver divergência. E isso ajuda, com certeza, amanhã ou depois, não ter reclamatórios trabalhistas, que são os processos que se arrastam na justiça, vai ajudar a pessoa a ter uma segurança naquele negócio que está sendo celebrado, feito entre as partes. O produtor que não está de acordo com as leis, com essas leis, principalmente essas que foram atualizadas agora, quais riscos ele pode sofrer? Nessa situação, especificamente nesses exemplos que eu dei, da jornada em itinerário, ele consegue, como eu disse, ter uma segurança, então não prejudica muito ele seguir ou não, porque todo funcionário que estiver no trajeto não vai ser considerado como tempo à disposição. Mas ele observar o contrato temporário é muito importante, por quê? Porque ele consegue uma contratação por um período maior, né? E não somente aqueles 90 dias. Se ele não observou que a lei autoriza ele a contratar por um período maior, ele pode cometer um erro de só contratar por 90 dias e depois ter que rescindir esse contrato, contratar outras pessoas no mesmo período que a lei garante a contratação de um único prestador de serviço. Com certeza, e isso é mais segurança jurídica, como a gente já falou aí, para o produtor e para o colaborador também, né? Deolamara, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Qualquer novidade, estamos aqui à disposição. Caio, nós é que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom, e o Noticiário Tortuga fica por aqui. Para conhecer as linhas de produtos, as estratégias de suplementação e os programas da DSM, aponte a câmera para o QR Code da tela ou acesse o site www.tortuga.com.br. E se quiser rever nossos quadros e entrevistas, vá ao canal do YouTube. Eu te espero de segunda a sexta-feira aqui no canal do Criador às 8 horas da manhã.